Graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, pela manhã nós já tivemos um culto profético e muitos já viram pela manhã. Estamos completando hoje que quem anda no Espírito e faz a vontade de Deus terá os segredos da aliança de Deus se revelando. Então, por mais que a pessoa queira viver nessa terra, se ele não andar no Espírito, ele pode querer entender Deus, querer ter fé, ou querer questionar a existência de Deus, mas vai ficar limitado, porque na realidade Deus só libera a sua intimidade, os seus segredos, para aqueles que vão tornar o íntimo dele. Então não adianta ficar questionando com pessoa incrédula, materialista, carnal, que não vai entender mesmo, mas na medida que anda no Espírito, que vai entendendo os segredos da aliança. É a base da mensagem, é o Salmo 25, que está sendo pregado nessa semana. E agora nós vamos completar esta última fase. Se você tem a Bíblia, então a leitura que vai ser feita, então fique de pé em respeito às Escrituras Sagradas, e vamos então ler esta passagem, que pelo menos já foi falado uma parte, segue agora para completarmos. 2 Samuel, no capítulo 6, e a leitura começará no verso 15. Então vamos fazer esta leitura agora. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 15, onde vai ser feita a leitura. Então vamos ler para completar o que foi pregado ao longo dessa semana. Mesmo que muitos estão viajando, passeando ainda, ou longe da igreja, ou da cidade, mas as campanhas continuam, porque muitas vezes o mês de janeiro é o mês transitório de visitas, de viagem, de férias, mas a obra de Deus vai adiante dia após dia, porque nós sabemos o dia que o Senhor voltará. Então vamos ler 2 Samuel 6, a partir do verso 15. Assim, subindo, levavam Davi e a todo Israel a arca da aliança, ou a arca do Senhor, com júbilo e com som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, ou seja, na região de Belém, que é chamado Terra do Pão, Mical, que era filha do ex-rei, chamado Saul, estava observando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando, ou dançando e saltando diante da arca do Senhor, Mical rejeitou ele, desprezou no profundo seu coração e teve nojo dele, ou pejo, ou vergonha dele, em outras Bíblias. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, aonde era chamado agora o tabernáculo de Davi, em outras Bíblias, a tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um pedaço de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para as suas casas. E voltando o rei Davi para abençoar a sua própria casa, Mical, a sua esposa, filha do rei Saul, ou do ex-rei Saul, que era o primeiro rei, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo hoje aos olhos de servas e servos
como não teve nem mais vergonha de aparecer despido do próprio corpo, descobrindo-se como um vadio de rua, disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai, que não obedeceu a Deus e a toda a sua casa, mandou-me que fosse chefe sobre todo o povo de Israel, e perante o Senhor me tenho alegrado, e Deus é comigo, e ainda mais do que isto, me torno com o coração quebrantado e humilde aos teus olhos, pois agi como Deus queria, e diante de servas de quem falaste, delas eu serei honrado, em vez de sentir vergonha. E Mical, a filha do rei Saul, do ex-rei Saul, por causa dessas atitudes, nunca pôde gerar um filho para Davi, nem filha, e não teve herdeiro, até o dia do último dia que ela suspirou e morreu, não deixou herdeiro nenhum. Lemos aqui na Bíblia, no Fat, em Jerusalém. Então podemos sentar e as palmas louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos ministrando, nesta semana que tem se passado, baseado no Salmo 25, que Deus revela os segredos da sua aliança para aquele que anda no Espírito e teme a Ele. Por isso que o cristão não tem que ficar batendo boca, preocupado com o incrédulo, com a pessoa que desacredita de Deus, com o ateu, ou até pessoa que questiona as visões de Deus. Porque se essa pessoa não tiver a revelação dos segredos de Deus, ele não vai entender nem dar crédito. Mas Deus revela os segredos da sua aliança para aqueles que o temem. Então, quando a pessoa vai andar no Espírito, ele vai vivendo o plano de Deus e vai vivendo satisfatoriamente. Ele não vai entrar em embate com ninguém, em ódio de ninguém, nem vai brigar com ninguém, mas vai viver o plano de Deus. Porque quem anda no Espírito vai entender, como está em Efésios 1:5, que o Senhor já nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e Ele já nos escolheu nele. Antes de nascer, Ele já escreveu o livro da nossa vida. Isso que é viver em aliança com Deus. Se não tiver andando no Espírito, vai viver destino, sofrendo, padecendo, batendo cabeça, querendo entender as coisas, e vai acabar ficando incrédulo. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai andar no Espírito. Então foi ministrado, quem anda no Espírito, ele ora no Espírito, ele aborrece a raça adâmica, consagra a sua vida, não deixa o homem adâmico dominar. Então vai chegar um momento em que você vai querer fazer a vontade do Pai. E quando começa a fazer a vontade do Pai, andar no Espírito, Ele vai revelar os segredos da aliança. Ele vai mostrar que antes da fundação do mundo Ele já escreveu a nossa vida. Então a nossa vida é igual um livro. Na medida que anda no Espírito, as páginas vão passando e o plano de Deus vai cumprindo. Se não andar no Espírito, as páginas ficam paralisadas, vai viver destino ao sofrimento, labuta, sofrimento e derrota. Mesmo que está servindo a Deus, pode ter sofrimento, fracasso e falência. Porque Deus vai ter compromisso com o nosso plano ou com o nosso desejo, é com o plano dele. Então Efésios declara que já fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. E na medida que anda no Espírito, as pernas da vida vão passando no que Ele projetou. Aí tudo que ocorreu é plano de Deus, então é vitória. E o plano dele vai cumprir. Por isso que quem anda no Espírito é que reina com Ele na terra para a eternidade. Porque está em harmonia com o propósito dele. Isso é o que tem sido pregado essa semana. Agora veja bem, que Davi então, ele andava no Espírito, fazia a vontade do Pai, queria satisfazer a Deus. Então Deus fala para Davi: Davi, tu agora é rei, que eu te escolhi e te terminei no lugar de Saul que me desagradou. Traga a minha arca para a minha terra. Então foi pregado as últimas etapas. Davi foi buscar a arca,
que estava roubada pelos filisteus, e lá trouxe doença e sofrimento na região dos filisteus, devolveram, colocaram na região de Obed-Edom, local pobre e miserável. Mas Davi vai lá e busca a arca num carro de boi, e usava e segurar a arca, que os bois tropeçam e ele morre. E Davi fica triste meses e meses, e não quis fazer mais nada, e fala, mas o que eu faço? Tem que buscar a arca, mas não está ficando pior, meu amigo morreu já, e não há quem me ensine o que eu faço. Aí ele vai orando, e Deus revela para ele. Quem anda no Espírito vai entendendo os segredos da aliança. Aí Deus fala, Davi, tu precipitou em querer buscar a arca, tu tinha que orar mais, santificar mais, que eu te mostrar os segredos da aliança, porque só pode pegar a arca sacerdotes, e não é carro de boi, tem que pôr em cima dos ombros, e os sacerdotes vestidos de linho branco finíssimo. Aí Davi recebe a notícia, os mensageiros mandaram notícia, em Obed-Edom está nascendo água da rocha, nascendo capim no deserto, e lá está ficando todo mundo rico, porque onde estava a arca, dentro de Jerusalém, prosperava. Aí Davi se alegra e fala, agora eu vou buscar a arca, agora eu estou entendendo que a arca é só sacerdote que pode colocar nos ombros e trazer para Israel, ou para a cidade santa. Mas primeiro ele levou para Belém, onde ele fez o tabernáculo de Davi. E assim ele foi entendendo os segredos da aliança. Veja agora, todos nós somos sacerdotes agora. Apocalipse 1:5. O Senhor nos fez todos reis e sacerdotes para Deus nosso Pai. Todos agora podemos carregar a arca. A arca, os historiadores, os exploradores tentam descobrir onde está a arca até hoje. Mas Deus não deixa encontrá-la, porque a arca agora é princípio espiritual, porque no Velho Testamento era a pedra de 10 mandamentos e a vara de Arão que estava lá dentro da arca. Agora os mandamentos, como está em Romanos 13, é viver do amor ágape. A arca está dentro de nós já. Se vivemos em amor de Deus, estamos carregando a arca. A vara de Arão é viver ressurreto. Quem é ressurreto? Aquele que vê o problema do alto a baixo, que não vive mais no sistema mundano, mas vive já como cidadão do céu. Então todo cristão que vive assim, ele está andando no Espírito, então ele pode carregar a arca. E Davi colocava a arca na frente do exército, por isso que venceu todas as batalhas. E não adianta querer fazer a obra de Deus por fazer. Se não tiver a arca na frente, o inimigo vence. Isso foi pregado sexta-feira. E agora Davi traz a arca para Jerusalém. Ou melhor, primeiro ele traz para a sua terra natal Belém. E ele vem na frente da arca. Só que ele não vem vestido de roupa real, nem com coroa na cabeça. Ele vem como um cidadão comum, pulando, saltitando, dançando, alegrando, exaltando em Deus, que conseguiu trazer a arca para Belém. E o exército atrás, a multidão de Israel atrás, e Davi à frente da arca, alegrando e pulando e dançando. Porque esta era a vontade de Deus, que ele trouxesse a arca de volta para Israel, a qual Saul desprezou e não se valeu dela. E a Bíblia então declara que ele vai chegando na sua terra natal, e diz aqui que Mical, sua esposa, estava lá na janela observando a chegada da caravana. E Mical observa Davi pulando, não sente nem vergonha, sem poucas roupas, nem roupa real ela está, e gritando e pulando. E ela então sente nojo dele, despreza ele lá do alto da janela. Fala, que miséria que é esse esposo, porque casei com este homem, quer ele como um rei, e não faz jus do reinado, pulando e dançando ali diante da arca. E a mulher dele despreza ele. Então Davi continua adorando, bendizendo a Deus, chega, a tenda já está preparada, que é chamado tabernáculo de Davi, até que se no futuro constrói o templo de Deus. E Davi despede todos, com alimento, com água, com alegria, e volta para casa. Ao chegar lá, a mulher já pega ele na reta, fala, Davi, tu não é rei não, tu não tem vergonha não, homem, pulando, não tem vergonha, está sem roupas decentes, não está vendo que a serva já tem o rei de você, e você é o rei, e dançando de frente da arca.
Não está sentindo envergonhado, não? E Davi falou: Deus me levantou para isso, me colocou no lugar de seu pai, que não se valeu da arca, e eu estou fazendo a vontade de Deus e me alegro nisso. E a mulher resistiu ainda, Mical. E a palavra declara que Mical não conseguia engravidar. Não gerava filho, passava tempos e Davi não conseguia ter uma filha nem um filho com aquela mulher. E ela acabou morrendo sem herdeiro. E naquele tempo era maldição. E Deus não permitiu ela gerar ninguém. Por quê? Porque ela estava com a visão ainda do pai dela, que era o antigo rei Saul, que reinava em Israel com mão de ferro, com autoritarismo, e não se valia da glória de Deus. Isso está ocorrendo com muitos ministérios, não quer se valer da glória de Deus. Os ministérios, a maioria hoje, é autoritarismo, é pisar nas pessoas, é ódio, é cumprimento de meta. Tem pastor que não pode ficar um tempo na igreja, não cumprir a meta financeira, o bispo manda para outra cidade, lá não cumpre de novo, manda para a rua. Foi empresa, os ministérios, a igreja, virou só função social, função financeira, e ao invés da glória de Deus, visa só juntar gente para ter poder político. Isso é a visão de Saul. E Deus não se agradou dele. Mas a visão de Davi era trazer a glória de Deus na terra. Tanto é que Davi não veste nem roupa real para ficar na frente da arca. Ele está como um cidadão comum, pulando, alegrando, dançando, alegrando em Deus, porque o desejo de Deus é a glória dele vir na terra. E Davi alegrou-se em trazer a arca. Por isso que ele conquistou todo o território que foi dado no tempo de Abraão, porque Davi se valeu da arca. E a arca para nós hoje é uma morada para nós, ele veio ressurreto. Isso é a arca que traz a glória de Deus na terra. Mas Saul não se valeu da arca. E ocorreu que a mulher de Davi, Mical, contendeu com ele, e ela não gerou filho. E aí trouxe um problema para Davi. Por quê? Porque havia a promessa que de Davi Deus manteria os reis da geração dele até que viesse salvação na terra. Porque a Bíblia declara que Jesus era chamado Jesus filho de Davi, porque os herdeiros de Jesus, os ancestrais, os ascendentes, os descendentes até Jesus, era a linhagem de Davi. Logicamente a linhagem foi aumentando, mas lá na frente, até chegar José e Maria, a linhagem vinha de Davi, porque o plano de Deus era que o Salvador nascesse dessa linhagem, porque era um homem segundo o coração de Deus, que queria trazer a glória de Deus na terra. Mas não pode o plano de Deus cumprir Mical, que era a esposa, porque ela zombou de Davi, não alegrou de Davi estar dançando diante da arca, e ela estava na visão do pai Saul, que era ainda a visão do reino, do lance, do imperialismo, que desprezou a glória de Deus. E uma grande revelação da aliança é essa, que Jesus só vai voltar, e Jesus vai voltar mesmo, e ele volta quando ele encontrar de novo os princípios da descendência de Davi. Assim como Jesus nasceu, dependendo da aliança de Davi, porque Jesus é chamado filho de Davi, para ele voltar e buscar a igreja, ele depende da mesma herança, da mesma situação que agora é a herança de Davi espiritual. Filhos de Davi hoje é o povo de Deus que quer a glória de Deus na terra. Então veja bem, Jesus veio porque Davi foi segundo Deus. Logicamente a esposa que gerou os filhos para a herança foi depois Betseba, que depois veio Salomão, construiu o templo, mas a geração foi. Deus aprovou, mesmo que houve falhas, pecado, impureza, mas por causa de Davi que arrependeu e teve o coração segundo Deus, Deus pôde lá na frente dar autorização de Jesus nascer. Assim também é a volta dele. A volta dele depende da geração dos herdeiros de Davi, ou os que são
filho de Davi espiritual, que aponta para trazer a arca de volta, de valorizar a arca, de querer que a glória de Deus manifeste na terra. E veja bem que como Jesus nasceu devido à geração de Davi, assim a volta dele depende da geração de Davi, que é os mesmos princípios. Então está caminhando tudo. E o que ocorre para os que agem como Davi? É o que ocorreu com Davi. Veio o seu filho, que foi abençoado, Salomão, Deus deu sabedoria e riqueza, e não houve mais sabedoria e riqueza com outro houve na terra. A aliança de Davi vai prosperando. Não vamos falar todas as gerações que vai passando de Davi para as suas gerações, mas todas foram honradas e abençoadas com saúde, riqueza e fartura e honra. Quando chega lá em José e Maria, veja, Maria, bem-aventurada, o anjo fala com ela, José é um íntegro, um anjo, que Deus honrou para cuidar do Salvador. Tudo riqueza, honra, fama e graça. Quem vive na aliança de Deus, a sua vida será propícia de bênção, de vitória, de riqueza, alegria, de fartura, como ocorreu com a geração de Davi até Jesus nascer, como também ocorrerá com a geração dos que preparam a volta dele. É o segredo da aliança. Ele prepara isso aqui na terra para a eternidade. Então, se você ficar igual Micael, que ainda fica na visão de Saul, que não valorizou a arca, desprezou Davi, que é Davi igual o pai Saul, só que era um rei autoritário, que as pessoas dobrassem, que desse ordem. E Micael falou, mas esse rei Davi, meu esposo, está doido, está me envergonhando, estou sentindo nojo dele. Em vez de ele estar com veste real, o povo dobrado diante dele, está andando com serva, com servo, andando com as pessoas comuns, e pulando e dançando. Isso que Davi fez, porque mesmo sendo rei, ele priorizava a arca, a glória de Deus, a presença do Senhor em ele mesmo. E a mulher não repreende, e a consequência foi que ela não participou da geração que nasceria o Salvador. Deus não permitiu nem ter filho, morreu sem herdeiro, sem herdeira. Mas Deus não parou o seu propósito. Teve a outra esposa que a geração continuou, mas parou em Micael, que podia ser dela a herança. Então por isso devemos estar muito atentos. Deus tem o seu propósito da salvação, que já cumpriu. Deus tem o seu propósito de Jesus voltar. Assim como o propósito de Jesus vir, a herança de Davi foi perpetuando até nascer o Salvador e enriqueceu todos ao longo da história, com sabedoria, honra, fama e graça. Assim os que preparam a volta do Senhor terminam lá, honra, fama e graça. É a segredo da aliança. Cada um dos propósitos de Davi é para a igreja hoje. Então, como que você está fazendo? Você está querendo mesmo trazer a arca, viver na arca como prioridade, ou ainda tem a visão de Saul? Saul é reta, riqueza, fama, honra humana, poder econômico, poder social, autoritarismo, honra do ser humano, querer ser melhor do que as pessoas. Era característica de Saul, e nem se valeu da arca. Preferiu lutar, queria as profecias de Samuel, queria que Deus operasse, mas a arca ficou lá para teia de aranha, ao ponto que a arca foi até roubada pelos filisteus, e ela teve que ser devolvida, porque veio doença nelas, e Saul pereceu e sucumbiu, mas Davi se valeu da arca. Então veja que quem teme a Deus, que anda no Espírito, vai viver o plano de Deus. E um dos planos de Deus para a igreja é preparar para Jesus voltar. Como um dos planos de Deus para Davi era preparar a geração para nascer o Salvador lá na frente. Era o plano da aliança de Deus com Davi para nascer o Salvador. Da mesma forma, Jesus tem que voltar para buscar o seu povo.
é os mesmos princípios da arca. Porque assim como Jesus nasceu devido à família de Davi, assim ele volta se ele encontrar os mesmos procedimentos que Davi teve. Mas se ocorrer que alguém comunicar, fala, não, mas para que trazer a glória de Deus? Vamos ser uma nação, vamos ter um rei, batalhar, lutar, e para que tirar a roupa real e ficar dançando, pulando, alegrando e convivendo com o povo comum? É o que Davi fez. Mas Saul ganhava as batalhas e ficava com o todo, e o povo ficava na miséria. Davi ganhava as batalhas e repartia para todos. Até quem não ia na batalha, que estava cansado, afadigado, ele repartia igualmente com todos. E Davi tornava um homem segundo o coração de Deus. Então são os segredos da aliança: um coração puro, viver na ágape, viver ressurreto, querer que Deus seja louvado na terra, preparar que Jesus volte, porque a nossa função na terra não é ter casamento simplesmente, riqueza, fama, honra. Estamos aqui na terra para Jesus voltar, assim como Davi estava naquela época, para preparar a herança, as gerações para nascer Jesus. A nossa função na terra, os segredos da aliança para nós agora, é preparar a volta dele. Somos uma geração de adorador, de fiel que anda no Espírito, para trazer a glória de Deus na terra. Mas se Jesus quer voltar, mas a geração está igual a Saul, brigando, reclamando, só querendo os favores de Deus, não se vai da arca. O que é valer da arca? Saul deixa a arca para pasteiro de aranha. A arca é amor ágape e viver ressurreto, que é o que estava dentro da arca. E em algumas partes também diz que foi guardado lá o maná, que é a palavra viva revelada todo dia. Não é o que Deus mandou, guardar o maná dentro da arca, o cajado de Arão que floresceu, que é a ressurreição, e a estátua dos 10 mandamentos. Isto é a nossa arca hoje, dentro de nós. Palavra viva de Deus todo dia, palavra que abençoa, viver ressurreto no amor de Deus. Todo dia temos que estar com a arca na nossa frente. Senão não adianta fazer obra, nem batalhar, porque o inimigo vence. Davi venceu as batalhas que colocava a arca na frente. E assim a igreja. Então muito cristão está perecendo e fracassando, porque está agindo como Saul. Então Saul poderia ser aprovado, mas ele não se valeu da arca. Saul passou na frente dos profetas e fez como ele quis. Saul poupou o inimigo, como já foi pregado, ele poupou os amalequitas, foi até pregado nas últimas mensagens. Quem eram os amalequitas? Era a nação sanguinária que fazia pacto com o demônio, que matou idosos de Israel e criancinhas quando Israel saía do Egito. Que eram os idosos e as criancinhas que os amalequitas mataram, que Deus mandou Saul exterminar os amalequitas e poupou eles. Porque Davi depois exterminou os amalequitas, mas não tinham fugido para outras nações. E por isso que tem hoje Palestina, tem hoje esse terrorismo aí para todo lado, porque Saul não cumpriu as ordens de Deus. E eles mataram os idosos, muitos. Quem eram os idosos? Aqueles que ajudavam Moisés no conselho, porque Moisés não dava conta sozinho de consolar Israel. Então nomeou 70 anciões para ajudar a consolar Israel. E muitos morreram por causa dos amalequitas. O que eram os idosos, os anciãos? Hoje para nós é o conselho de Deus que vem do coração de Deus. Se não tiver o conselho de Deus na igreja, andar no Espírito, a pessoa vai ouvir qualquer um. Aquele falou isso, não, aquele irmão falou isso, não, aquele irmão falou aquilo, não, aquele outro falou isso. É os amalequitas matando os conselhos de Deus na igreja, e vai fracassar. E matou muitas criancinhas. O que é as criancinhas? É inocência. Se não tornar como uma criança, não era no reino do céu. Então o inimigo tenta matar as criancinhas, quer dizer, tirar a inocência da igreja, para ter briga, confusão, indolência, hipocrisia. Mas se a igreja andar no Espírito, ela não vai ter ataque. Israel foi atacado pelos amalequitas, porque uns murmuravam ao longo da jornada, uns queriam voltar para o Egito, aí entristecia Deus, acabou que os amalequitas atacaram.
mas que anda no espírito. O Amalequita, que é principal do Amaleque, não ataca. Então Saul poupou, e por isso perdeu o reinado, desobediente, rebelde. E a filha dele, Mical, casada com Davi, zombou de Davi e teve nojo de Davi, porque ele se colocou diante da arca dançando, sem muitas roupas, sem roupa real, e negando em Deus. A consequência veio Mical também, não gerou nem herdeiro. Deus não aceitou que dela nascesse o Salvador lá na frente. Então também Deus não vai permitir Jesus voltar se nessa geração tiver filhos e filhas de Deus que não querem guardar na terra, está fazendo igual Mical, não quer valorizar o principal de Deus, não quer preparar os caminhos do Senhor, quer viver os princípios de Saul, vai perecer. O princípio de Saul é as igrejas que quer só cumprimento financeira, é degradante, é só dinheiro, só esganação, é pessimismo, é cobrança, dá sacrifício. É o que Saul fazia. Saul cobrava mais e mais imposto para Israel. Tanto é que muitos ficaram desgostosos no tempo de Saul e saíram. Quem foi ajudar Davi? Os desgostosos, os descamisados, os que foram expulsos de Israel, porque não pagavam nem os impostos nem dinheiro. Era esganado pelo rei Saul em cobrança. Israel estava desse jeito. E Deus não o aprovou. Então a igreja que vai tornando gloriosa, ela tem a visão de Davi, o homem segundo Deus. E o grande segredo da aliança de Davi com Deus, ela aponta para a volta de Cristo e ela aponta para o nascimento de Cristo, a aliança de Davi com Deus. E se aponta para a volta de Cristo, aponta para a igreja hoje. É os mesmos princípios. Como a arca ficava na frente de Israel para Davi vencer, assim a arca tem que ficar na frente da igreja, que é o nosso espírito, para Jesus voltar. Porque os inimigos vão tentar impedir de conquistar o território, porque Davi conquistou tudo que Deus deu para Abraão, Davi conquistou de volta, mas ele se valeu da arca. Então Deus tem um plano para a igreja na terra, e a igreja tem que se valer da arca, senão não vai conquistar e não vai o plano de Deus cumprir. Mas quando a igreja vai andar no espírito, ela vai ter uma revelação dos segredos da aliança, vai entendendo o chamado que ela tem. Mas infelizmente hoje ainda está nesse nível, dentro da própria igreja, dentro do meio do povo de Deus, dentro do meio da cristandade. Muitos ainda estão na janela olhando e fazendo igual Mical, rindo, zombando e declarando derrota, e ainda declarando nojo e ódio a Davi. A sua própria mulher Mical fez isso, que derivava lá do rei Saul. Mas isso foi exterminado, isso acabou. Mical acabou. Davi teve Betsebé, teve Salomão. Dessa geração você pode estudar, que em Mateus vai ler da geração de Jesus, vai chegar que dessa geração chegou lá em Jesus, mas não menciona Mical, outra mulher, porque não geraram filhos para Davi, que seria a geração de Jesus. Deus escolheu mesmo homens imperfeitos, pecadores, mas que pelo menos queria gosto dele na terra, mesmo sendo humanos pecadores, mas dependendo de Deus. Uma coisa é viver no pecado e blasfemar de Deus, uma coisa é pecar e viver na misericórdia e pedir clemência a Deus, como ocorreu com Davi, porque somos imperfeitos, mas dependemos dele para a sua misericórdia. Então a igreja que torna gloriosa, um dos princípios do fim é que ela tem que preparar a volta do Senhor aos moldes de Davi. E quem faz isto tem os mesmos direitos da herança de Davi para Jesus nascer. A herança de Davi trouxe reis ricos, honrados, famosos, sábios e conquistadores. É a herança para nós hoje. Todo cristão que vai preparando o dia do Senhor na terra, ele vai te colocar em posição de honra, de sabedoria, de destaque para a terra e para a eternidade. Isto é um segredo da aliança.
Por quê? Porque Deus já está fazendo uma geração dessa maneira. Cada dia que passa está aparecendo servos e servas que Deus está colocando na eminência, na sabedoria, na condição financeira, não para aparecer para ostentação, mas para o evangelho prosperar, para enriquecer, para melhorar de vida, para ter vitória abundante para todo lado. Por quê? Porque estão andando no Espírito. Então você que vai andar no Espírito e vai querer a voz de Deus na terra, você vai ser a geração que vai trazer Jesus de volta. A de Davi preparou para ele vir. A nossa vai preparar para ele voltar. É os mesmos princípios da arca. É os mesmos princípios do tabernáculo de Davi. Então hoje nós vamos orar para isso. Que nível nós estamos? Ainda lutando para trazer a arca, com certeza. Porque o primeiro ano já passou lutando, labutando, sofrendo, muitas vezes igual Davi, Senhor, mas que luta, que labuta, não está dando certo, estou orando, clamando, está ficando pior. Muitas vezes ficamos a chorar no quarto para Deus resolver muitas pendências, ficamos igual Davi, no terreno chorando porque o Zé morreu, não tinha jeito de trazer a arca. Mas orando, Deus falou: meu filho, vou te mostrar mais ainda o que a igreja torna gloriosa, vai adiante, vai caminhando. Sou contigo, o que quer que obedeça. Então Deus vai abençoar. Não pense que foi fácil para Davi trazer a arca. Foi sofrimento, morte de seu amigo Uzá, dificuldade mesmo. Mas até mesmo ao trazer a arca, veja que labuta dentro da própria família dele, Mical, desprezou e zombou. Que labuta que houve. Mas ele continuou, até que Deus aprovou. E daquela geração, Deus falou: agora nascerá o Salvador lá na frente. Assim a igreja que torna gloriosa. É uma labuta, uma luta para andar no Espírito. Na hora que Deus falou: meu filho, meus filhos estão agora aprovados, não só esse ministério, mas muitos, com certeza, que já preparam para Jesus voltar. Na hora que Deus fala: estão aprovados, aí a aliança se cumpre. Porque quem anda no Espírito terá os segredos da aliança. E toda aliança tem regalias, compromisso e favores e bênçãos que se recai para quem cumpre ela. Então, no momento que Davi trouxe a arca, tornou agradável a Deus e cumpriu, Deus prometeu que não teria mais dificuldade de ver a sua geração de reis até nascer o Salvador. E se cumpriu, que Jesus era chamado Jesus, filho de Davi. Não é o que os leprosos falavam: mestre Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não era o título que Jesus recebia ao curar as pessoas, porque ele descendia da herança de Davi. E para ele voltar, ele quer um povo que tenha os princípios de Davi, que é a aliança também de Cristo com Deus. E essa herança e essa aliança é repleta de riqueza, de fartura, de honra, para a terra e para a eternidade. Assim como o rei preparou para nascer Jesus lá na frente, também nessa terra serão reis e sacerdotes, serão ungidos de Deus, será uma geração sacerdotal eleita que preparará a volta dele, como Pedro escreveu. Então não pense que você é ninguém, uma pessoa desprezada, que vai viver na miséria fracassada doente. Não. Ao viver no Espírito, o Espírito de Deus começa a te preparar como a herança de Deus, como o povo que preparará a volta dele na terra. E é repleto de riqueza, fartura e honra para a terra e para a eternidade. Então assim completa essa parte que ele permitiu falar. Que a igreja que torna gloriosa, ela não tem que preocupar nem com a riqueza. O próprio Deus te honra em reinar. Tanto é que Deus não ungiu Davi, e Davi não era nem da linhagem real. A linhagem real seria Saul, passaria para o seu filho, que era chamado Jonatas, e não tornou rei. Por quê? Porque Deus não quis.
Deus chamou Davi, homem segundo Deus. Então não pensava, nasci em família real, nasci sem estudo, nasci sem muita regalia. Não me preocupe com isso. Se Deus nomeou antes da fundação do mundo para reinar com ele até a eternidade, acabou. Por isso que tem Efésios. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se nós andarmos no espírito apaga, a nossa vida passa como ele projetou. E se ele projetou que a volta dele é como a geração de Davi, você pode esperar o melhor de almas, de vida, de conquista na terra e para a eternidade. Então essa é a fase agora que vamos orar para irmos adiante. Porque enquanto estamos ali nessa fase de tirar a arca, de andar com a arca, de saber o que é a arca e um dos confrontos de Mical. Mas você já está tendo a noção que se perseverar, a história vai mudar com certeza. E amanhã segue mais uma etapa, porque ocorreu com Israel é retrato da igreja. E Deus já ordenou um avivamento extraordinário. A primeira fase passou, deixar rudimento. A segunda fase, sair dos rudimentos e entrar no amadurecimento. Mas veja bem que foi uma dificuldade de Davi sair do período de Saul para entrar no reinado. Essa fase que estamos. Mas logo, logo você vai ver coisas impressionantes ocorrendo. Quem cresce diz amém. Então uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé, igreja, e vamos então orar, como já tivemos uma parte pela manhã, e agora é essa parte. Amanhã segue mais uma etapa que vai a semana inteira. A igreja gloriosa do Senhor, ela está em aliança com o coração de Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, completando hoje mais uma fase, que é a fase de trazer a arca para o tabernáculo de Davi, que são hoje princípios espirituais. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, que a igreja venha tornar realmente santa, gloriosa, segura e sem mácula. Senhor, que nós venhamos viver o sistema de Saul. Davi tinha uma grande problemática, que era a sua esposa Mical, que pela janela viu Davi dançando, alegrando, servindo os reais, novo povo, celebrando e buscando a Deus na vontade do Pai. E ela desprezou Davi, porque ela ainda estava com a raiz de Saul, que via Saul como rei, como autoridade máxima, que devia ser respeitado como rei, um susto de olhar diante dele. Ele procurava metas, riqueza, muitas vezes. Mas Davi era um homem segundo Deus. Não precisava nem reinar, nem o palácio real, mas o templo de Deus, de trazer a glória de Deus à terra. E por isso, Mical não pode dar um reino para Davi, nem homem nem mulher morreu à viva, sem filho, e não gerou. E Deus cumpriu em Davi que nasceu um Salvador, mas não através de Mical, porque ela desprezou a glória de Deus. Ó Deus amado, e assim está ocorrendo com muitos ministérios. Tem agindo igual Saul, só cumprimenta, só juntar gente, só querer terra, estão desprezando a arca e deixando ela para as coisas de aranha, e estão preferindo só as coisas da carne, e não de trazer a glória de Deus na terra, porque a glória de Deus envolve até a morte. Tanto é que Davi pede até o seu amigo Isaac logo fulminado, que Davi não tinha nem a certeza como ligar a arca, mas ele pobre, que a arca é colocada no sacerdotes vestidos de linho branco finíssimo, que para a igreja é a pessoa que tem um espírito, que agora é Deus, é um adorável, Deus reto, que vive a palavra viva de Deus. Senhor, tu tem trazido revelação, se torna gloriosa, e muitos ministérios que tu está preparando
quando Jesus voltar, assim como para tu nascer, tem que ter herança em Davi, também para tu voltar tem que ter herança de Davi agora de forma espiritual. E tu tem designado esta obra para isto, são os segredos da aliança, assim como de Davi enriqueceu e prosperou com sabedoria, honra e fama, em unidade e com o coração sobre o Deus. Quando é que chega até Maria e José, aquele casal puro, amado de Deus, dedicado, simples de coração, escolhidos para gerar o Salvador. Senhor, a palavra de Deus se cumpriu. Assim também a tua volta é a mesma situação de Davi. Senhor, de nosso coração o desejo da arca, que agora é o princípio espiritual, os segredos da aliança vai se cumprindo neste santo ministério. Há de claro soar, de cantar, exultar e sorriar, e assim completamos esta etapa que é trazer a arca até o tabernáculo de Davi. Estamos ainda atravessando o deboche de Micael, estamos ainda atravessando o desejo de querer manter visão de Saul, mas é preferível tirar as e alegrar de ir adiante. Senhor, hoje torna sempre gloriosa esse Deus transforme e cada personagem brilhar. Senhor Pai, tem um grande avivamento, nos perdoa, nos purifica, nos ajuda a andar no Espírito, a viver segundo o propósito de Deus. Vida abundante a todos, e a todos que vieram usando a palavra de Deus, a todos que têm amado a glória do Pai, a todos que têm priorizado o coração do Pai, e não como Saul que prioriza o coração das coisas da terra. Senhor, que a igreja torne realmente santa e gloriosa, vida abundante a Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, nação, para dizer, o santo nome do Senhor Jesus Cristo.